Olá, graça e paz. Tudo bom com você? Como eu sempre peço, antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal aí embaixo, dê o seu ok e aperta o sininho para que você possa receber nossas notificações. Posso contar com você? Ok, muito obrigado, né? Eu quero, hoje, nesse vídeo, falar sobre soteriologia calvinista e soteriologia arminiana. Então, arminianismo versus calvinismo. E esses nomes, arminianismo e calvinismo, derivam do nome de dois teólogos. O teólogo James Arminius, que foi um teólogo holandês, e calvinismo vem de João Calvino, que era um teólogo francês. Então, a cristandade, o mundo evangélico, em termos de soteriologia, é influenciado ou pelo arminianismo ou pelo calvinismo. Na soteriologia arminiana, o homem ao cair em pecado lá no Jardim do Éden, ele não morreu. Ele apenas levou uma queda muito grande, ele se arrebentou todo, ele está na UTI, mas ele ainda tem vida, ele está vivo. Então, assim, o arminianismo contradiz o texto de Paulo em Efésios capítulo 2, por exemplo, versículo 1, que diz que o Senhor nos deu vida estando nós mortos. Então, para o arminianismo, a queda não matou o homem. Já para o calvinismo, a queda do homem não apenas o arrebentou, não o levou para a UTI, mas o levou para o cemitério. Então, de acordo com a teologia calvinista, o homem, ao cair em pecado, ele morreu, ele perdeu a sua comunhão com Deus. E aí ele está na condição de morto espiritual, está na condição de escravo espiritual, está cego. Né? Então, essa é a condição deplorável do homem em pecado. Então, veja, para o arminianismo, o pecado não matou o homem. Para o calvinismo, o pecado matou o homem. E essa é a base, e essa é a doutrina bíblica, de que o pecado matou o homem. Então, nesse sentido, o arminianismo foge do ensino da Bíblia. Em segundo lugar, para o arminianismo, Deus elege pecadores a quem ele previu fé no coração. Então, assim, Deus previu que certos pecadores haveriam de se arrepender de seus pecados, haveriam de crer em Jesus. Então, com base no que Deus sabia que o homem faria, então ele resolveu eleger esse homem para a salvação. Já no calvinismo, a eleição é incondicional. Ela não depende da condição que há no coração do homem, porque não há nenhuma condição no coração do homem, ou não há nenhuma condição positiva no coração do homem, só a condição negativa. Né? Ou seja, o homem está morto, e então ele se afasta de Deus, ele não crê em Deus, ele não obedece a Deus. E então, para o calvinismo, a eleição não tem nada a ver com alguma fé que Deus previu no coração do homem. Porque, segundo o calvinismo, quando Deus prevê alguma fé no coração do homem, ou algum arrependimento no seu coração, é porque o próprio Deus previamente resolveu dar ao homem o dom da fé e o dom do arrependimento. Então, aquilo que Deus vê de bom em nosso coração é porque ele decidiu antes colocar essas coisas em nosso coração. Então, nós cremos na eleição, ou o calvinismo crê na eleição incondicional. Ou seja, Deus não elege com base na fé, com base no arrependimento de ninguém. Porque o homem deixado a sua própria condição nem crê, nem se arrepende. Então veja, o arminiano crê num Deus que não elege, mas que apenas confirma a eleição do homem, a eleição que o homem faz. Então, o homem já elege a Deus, né? E Deus sabe que o homem tem predisposição para crer nele, então Deus apenas confirma essa atitude do homem. Enquanto que o calvinismo vê o homem morto nos seus pecados, o homem não pode fazer nada por sua salvação, então vem a eleição de Deus, que é a missão resgate de Deus. Deus, então, em sua graça soberana, em sua vontade soberana, resolve eleger pecadores para que alcancem a salvação. Em terceiro lugar,
O arminianismo ensina que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ele não morreu por ninguém assim, de forma particular. Apenas Jesus morreu na cruz para quem quiser ser salvo, mas ele não morreu particularmente por ninguém, né? É como, por exemplo, alguém você já conhece o programa de Silvio Santos, né? Silvio Santos pega aquele monte de dinheiro em forma de aviãozinho e ele pergunta quem quer dinheiro, e então ele joga o dinheiro para cima e pega quem quiser pegar, quem puder pegar. Ou seja, Silvio Santos não vai lá no meio daquela multidão tem momentos que ele faz isso, né? Ele dá o dinheiro especificamente à pessoa, ele faz a pergunta, a pessoa responde, então ele dá o dinheiro a ela. Mas há outras ocasiões em que ele joga os aviãozinhos para cima e pega quem puder pegar. Então, o arminiano vê a salvação, a morte de Cristo assim. Jesus morreu como se fosse uma morte jogada para cima e pegue quem puder pegar, mas ele não morreu particularmente por ninguém, né? Então, diferentemente do arminianismo, o calvinismo ensina que Cristo morreu particularmente pelo pecador. Jesus morreu para garantir a salvação de um certo número de pecadores. Ele não morreu para que quem quiser ser salvo, mas ele morreu para que os eleitos de Deus sejam salvos. Então Jesus morreu pelos eleitos do Senhor. Então, se Deus na eternidade elegeu, por exemplo, 100 pessoas para a salvação, então Jesus morreu especificamente por essas 100 pessoas, por ninguém mais, por ninguém menos. Então, no arminianismo, a morte de Cristo não salva ninguém especificamente. Tudo vai depender ainda da decisão do pecador. Cristo morreu, mas se o pecador não quiser aceitá-lo, o pecador não vai ser salvo, né? E Deus não pode fazer nada por ele, porque tem que depender do pecador mesmo. Então, para o arminianismo, a morte de Cristo não salva ninguém. Enquanto que para o calvinismo, a morte de Cristo de fato salva o pecador. Jesus morreu não para quem quiser ser salvo, mas ele morreu para que cada eleito seja salvo, e a sua morte na cruz garantiu que cada eleito de fato vai ser salvo. Cada eleito, nenhum eleito vai se perder, porque Jesus pagou a dívida de cada eleito. Jesus comprou cada eleito para Deus, né? Então o calvinismo crê numa morte de Cristo que realmente salva, que realmente redime, que realmente leva o pecador para o céu. Um outro ponto de divergência entre arminianos e calvinistas é sobre a graça de Deus. O arminiano ensina que Deus mostra sua graça ao pecador, mas o pecador tem capacidade para resisti-lo. Ou seja, em última instância, a salvação não depende da graça de Deus, mas depende do livre-arbítrio, da boa vontade do pecador, depende da ação do pecador. Então, Deus manifesta sua graça, Deus revela sua graça ao pecador, mas o pecador não quer. E então, em última instância, prevalece o que o pecador não quer. O que o pecador não quer? A graça de Deus, então ele não pode ser salvo. Já o calvinista pensa o seguinte, que a graça de Deus quando Deus dá a graça específica, a graça especial, a graça salvadora ao eleito, o eleito pode até resistir durante certo tempo, mas haverá um momento quando Deus, através do seu Espírito Santo, virá e quebrará a resistência do coração do eleito. Deus virá soberanamente e iluminará a mente do eleito, Deus mudará, renovará a vontade do eleito, Deus transformará o coração do eleito, e então Deus soberanamente fará com que o eleito queira aquilo que ele quer. Então chega um momento em que o eleito olha para a graça de Deus e diz assim, eu não posso resistir. E o que é que ele pode fazer? Então ele agora vai querer abraçar a graça, essa graça que salva. Então veja, para o arminiano, a graça pode ser resistida indefinidamente, né? Então o homem pode resistir, recusar a graça. Para o calvinista, o homem recusa a graça até um certo ponto. Sendo ele eleito, em determinado momento, Deus opera no coração dele, de sorte que ele passa a querer o que Deus quer, e então ele abraça a graça de Deus no seu coração. A graça salva o pecador. Um último ponto de divergência entre calvinistas e arminianos tem a ver com a segurança da salvação. Para o arminiano, você pode ser salvo hoje e está perdido amanhã. Tem até colocaram para mim no meu WhatsApp uma figurinha que diz assim, quantas vezes você perdeu a salvação hoje? Porque o arminiano é assim, o arminiano está salvo hoje, mas amanhã ele pode se perder. Depois ele pode encontrar a salvação de novo, depois perder de novo. Quer dizer, o arminiano não tem segurança de salvação. Já o calvinista entende que a salvação de Deus
é para sempre. Uma vez que Deus concedeu a salvação aos seus eleitos, então ninguém pode arrebatar o eleito das mãos de Deus. O eleito não pode mais se perder, porque o eleito é a ovelha de Cristo, e a ovelha de Cristo está nas mãos do seu Pai, e das mãos do seu Pai ninguém pode arrebatar as ovelhas de Cristo. Então, o arminianismo crê numa salvação que se perde, que você tem hoje e pode perder amanhã. O arminianismo crê no Deus que me ama hoje e amanhã pode me odiar. Já o calvinista crê no Deus que me ama agora e me amará também amanhã. Deus nunca deixa de amar aquele a quem ele elegeu. Então, para o calvinista, a salvação é eterna, a salvação é para sempre, a salvação não se perde. Então, o calvinista tem segurança de salvação, o arminiano não tem segurança de salvação. Então, resumindo, o arminianismo crê numa queda que não matou o pecador. Apenas o pecador está doente, está na UTI. O calvinista crê que a queda matou o homem. O pecador não foi para a UTI no hospital, o pecador foi para o cemitério. O arminiano crê que a eleição é apenas uma confirmação que Deus faz a um ato do homem. Ou seja, Deus já sabia que o homem ia crer, então ele confirmou esse ato que há no coração do homem. Então a salvação, em última instância, depende da vontade do homem. O calvinista crê que a salvação, que a eleição, é uma ação soberana e incondicional de Deus. Deus elege pecadores e Deus, então, coloca a fé no coração desses pecadores. Então, para o calvinista, a eleição a fé é um dom de Deus dado apenas aos eleitos. O terceiro ponto, o arminianismo crê no Cristo que morreu, assim, apenas ele morreu na cruz, mas ele não garantiu salvação para ninguém. Então ele crê no Cristo que não salva, que realmente não salva. Em última instância, depende da vontade do homem a sua salvação. Já o calvinista crê no Cristo que realmente salva. Crê na morte de Cristo exatamente para salvar pecadores em especial. Jesus morreu para salvar todo eleito. Então, cada eleito de Deus, que Deus entregou a Cristo, será de fato salvo, porque Jesus deu a vida por ele. Quanto à graça, o arminiano crê que a graça pode ser resistida, pode ser recusada para sempre. O calvinista crê numa graça que é eficaz, numa graça que é poderosa, numa graça que de fato alcança o pecador, que salva o pecador. O arminiano não crê na segurança da salvação. Ele crê que é salvo hoje e amanhã ele pode se perder. O calvinista crê que aquele que foi salvo ontem estará salvo hoje e estará salvo para sempre, porque aquele é quem Deus elegeu e por quem Jesus morreu jamais perderá a salvação. Então, nossas palavras finais é que entre esses dois princípios teológicos, arminianismo e calvinismo, nós, claro, abraçamos o princípio calvinista, nós somos calvinistas, entendemos que esse é o ensinamento da Bíblia, e nós entendemos que o pensamento arminiano é contrário à Bíblia, é antibíblico e é herético. Né? Portanto, se você é arminiano, repense o seu pensamento, repense e veja que você está crendo numa heresia, numa mensagem antibíblica. E se você é calvinista, glorifique a Deus por isso e se aprofunde mais e mais no conhecimento desse assunto, ok? Então eu espero ter esclarecido alguma coisa para você, eu espero ter ajudado você em alguma coisa nesse vídeo, ok? Então até o próximo vídeo, um grande abraço e Deus te abençoe. Amém.